Ah, ai, ai, ai. Eu tenho que começar esse vídeo assim, galera. Rindo, mas rindo muito. Hoje nós podemos, na verdade, não há muito tempo nós podemos comemorar antes, durante e depois. E o Vascaíno está desesperado. Um dia a casa de vocês vão cair. Eu odeio o flamenguista. Vocês são muito soberbos. E o dia que a casa vai cair vai ser nesse jogo diante do Flamengo e Vasco, no Maracanã. Os caras estão ficando lunáticos. Os caras estão ficando lunáticos, os vascaínos. E o que me resta é rir da cara deles, cara. É um falando mais absurdo do que o outro. Aí quando eu meti essa pros colegas, falando assim, cara, eu tô comemorando antes, eu posso comemorar antes, durante e depois. Porque vocês agora, cara, é nosso tapete de palha, pô, que a gente pisa em cima, pô. Os caras ficaram loucos, mano. Respeita o Vasco, respeita o Vasco. Você não deve falar da instituição desse jeito. E eu fico só rindo, cara, porque cada dia que passa, eu zoo mais, os caras ficam mais desesperados. Bom dia, galera. Hoje tem Flamengo e Vasco, né, no Maracanã. Mais um show de futebol do Flamengo, né? É o que nós torcedores esperamos e que deve acontecer. Essa é a verdade. Esse negócio que vamos comemorar antes, durante e depois é real, tá? Não vou deixar de ser soberbo. Vou ser soberbo, sim, nessa situação, porque eu não vejo o Vasco mais como um adversário perigosíssimo, tá? Futebol, tudo é possível acontecer, isso nós sabemos, tá? Mas eu não vejo o Vasco como um adversário perigoso que pode vir enfrentar o Flamengo, dar tanta dificuldade para poder vir o Flamengo perder um jogo. Eu não vejo dessa forma. Tá? Eu vejo que um jogo que o Flamengo pode sim dominar as ações tranquilas, o Flamengo pode sim dominar o jogo normalmente, com a sua qualidade dos seus jogadores, com o seu bom desenvolvimento e técnica que tem seus jogadores, tá? Com a sua formação tática do seu treinador, que é o Felipe Luiz, está vindo muito bem. Cada dia que passa ele está evoluindo, está crescendo, tá? Tá fazendo que os jogadores do Flamengo cresçam e tá fazendo também que seu conhecimento, que o Felipe Luiz é iniciante, galera. Temos que entender isso. O Felipe Luiz, ele é um treinador iniciante e tá evoluindo. Não parece não, né? Parece que o cara já tá aí nesse mercado aí já há muitos anos já de treinador, porque de jogador, treinador de ali já tem um bom conhecimento já. Todo mundo já falava isso e nós também percebemos isso com o Felipe Luiz dentro de campo quando ele jogava bola. Então, assim, cada dia que passa ele tá evoluindo, tá crescendo. Então, tá crescendo os dois juntos, galera. O elenco, que são os jogadores, e o treinador. Isso é muito bom, tá? Isso acho que é o torcedor fica muito mais confiante, tá? Tem a certeza que o Flamengo vai apresentar um bom futebol. E ele já falou isso nas suas coletivas e fala em todas as coletivas. Escolhemos uma forma de perder. A verdade é essa. Ah, mas tá falando em perder? É, galera, porque o torcedor do Flamengo não gosta de futebol reativo. E com o Felipe Luiz não vai acontecer. Não vai ter esse futebol reativo. E isso é uma forma de você, caso um dia vier a derrota, que hoje não vai acontecer isso, tá? Não quer que aconteça isso. O Flamengo não é um time imbatível, o Flamengo não vai ser o time que vai ganhar invicto, não vai no futebol brasileiro, não vai acontecer. Ainda mais que os times, cada dia que passam, estão crescendo, estão contratando, né? Alguns contratando e não pagando, né? Mas fazer o quê? Isso é a situação de cada um poder tentar resolver a situação com esses clubes que não pagam. E então é difícil ter esse futebol invicto, não vai ter. Mas o Felipe Luiz fala em toda a coletiva dele que escolhemos a forma de perder, de atacar, de impor o futebol, impor o jogo, tá? Fazer com que o time tente jogar para cima do adversário, e isso pode acarretar um contra-ataque, tá? E vir uma derrota, isso é normal, natural. E o torcedor, tá? O torcedor, quando isso vier a acontecer, que não seja hoje, que não vai acontecer isso hoje, não vinha aquelas críticas, tá? Poxa, perdemos, não pode acontecer essa derrota. Não, vai acontecer, galera. Temos que estar preparado, tá? E não vou ficar falando de derrota aqui não, tá? Hoje não é dia para ficar falando de derrota. E vou falar assim,
de vitória, que é o jogo diante do Vasco, tá? O time do Flamengo treinou a semana toda, o elenco do Flamengo treinou a semana toda, os jogadores estão prontos, tá? O time vai ser o mesmo que jogou semana passada, o Felipe Luiz treinou bem, todo mundo, tem o Juninho que tá também pronto também, o Alexandre também está pronto, pode ser utilizado. Então o Flamengo, com essa semana de treino que teve, o Flamengo se reforçou mais ainda, tá? Preparou mais os jogadores que estavam contundidos, e com isso o Flamengo está mais forte para esse jogo de sábado. Já o Vasco, tá, que jogou meio de semana, né, que ganhou o Poçante Nova Iguaçu, né, os caras estão agora como empolgadíssimo, tá? Os jogadores do Vasco mandando um recado, falando que o Flamengo não é nenhum bicho papão. Não é mesmo não, gente, o Flamengo não é bicho papão não, tá? Mas parte para cima, vem para cima do bicho papão. Passa para você ver onde é que vocês vão parar. Vem para cima, vem. É o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que atacar. Essa é a verdade. Não dá para vocês ficar atrás. Então, como vocês falaram que o Flamengo não é nenhum bicho papão, se prepara, tá? Que o, o negócio vai ficar feio pro lado de vocês hoje no Maracanã. Então, assim, aí tem o Vasco que jogou meio de semana, gol pro Santos Nova Iguaçu, né, de 3-0. Já tá achando que o Flamengo é Nova Iguaçu, gama do Nova Iguaçu dá pagada do Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Tem torcedor do Vasco falando esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de arneira. Tem torcedor do Vasco falando, eles estão soberbos, é hora de agora a gente dar uma banda neles. Gente, nós podemos ficar soberbos, ainda mais diante do Vasco, que o Vasco tem penca de jogos que não ganha da gente. Penca de jogos que não ganha da gente, não sabe que é uma vitória em cima do Flamengo. A gente podemos ficar soberbos em cima de vocês. Vocês, já me falei lá atrás, vocês são o nosso tapete de palha para a gente pisar em cima. Essa é a verdade. Não adianta de querer prezar. Vocês têm que respeitar o Vasco. Respeitar o Vasco é uma pinóia, pô. É uma pinóia. Eu quero mais que o Flamengo pise em cima mesmo do Vasco, tá? Ganha de goleada, tá? Que ganha mesmo de goleada e que não tenha pena não, porque se fosse ao contrário, se você torcedor do Flamengo, você torcedor flamenguista, ficar com pena, que se fosse ao contrário, eles não teriam pena da gente. Então assim, vou ter pena não. Quero que o Flamengo joga hoje, parta para cima do Vasco, como o Flamengo sempre faz em seus jogos, domina o jogo, domina o Vasco, ganha de goleada, tá? Que a gente ganha mesmo de goleada e sem pena, porque eu não vou ter pena não, porque se não ninguém tem pena de mim, porque eu vou ter pena dos outros. Então assim, tem que ser desse jeito. Espero que o Flamengo ganhe um jogo pelo menos de 5-0 do Vasco. Isso que eu quero, que eu espero. Se vai ser ou não, vamos ver depois, né? Depois do jogo. O jogo às 15 para as 6 da noite. E espero assim que o Flamengo ganhe esse jogo e que te mete uma goleada neles para que eles, cada dia que passa, ficam com mais raiva da gente, ficam com mais ódio da gente. O que você vê nas redes sociais. Aí, lembrando também, me siga nas minhas redes sociais aí no Twitter, Instagram aí, também canal Desejo Rubro Negro, que cada mensagem que eu ouço de ódio, que vejo, que leio de ódio do Vasco, né, nas redes sociais, os caras têm ódio mortal da gente. Então, assim, se o cara não gosta da gente, tem ódio da gente, por causa de que eu vou ficar, não, vamos ganhar só. Não, vamos sim, pô, vamos pisar no nosso tapete de palha, que é os vascaínos, que é o Vasco da Gama, tá? E ainda tem gente ainda que fala assim, poxa, o Vasco tem que ir pra segunda divisão. Pra quê, galera? Vasco na segunda divisão pra quê? Deixa na primeira, pô. É 6 pontos garantidos pra gente, pô. Não tem por causa de que botar o Vasco pra segunda, não. A gente já entra no campeonato com 6 pontos garantidos, já entra na frente dos adversários, pô. Ai. Valeu, meus amigos. Só queria deixar só esse videozinho aqui, tá? Pra vocês e para torcedores do Vasco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do canal Desejo do Rubro Negro. Dá uma moral aqui pro canal, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. E deixa aqui escrito quanto é que você acha que vai ser o jogo do Vasco. Hoje o Vasco e Flamengo, né? Flamengo e Vasco. Hoje no Maracanã. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo. Até mais tarde. E fui!